A Estrada dos Filmes nasceu em 2000 no final, no meio de 2014, quando saiu o resultado do Fundo de Arte e Cultura da época, porque eu consegui aprovar eu e meus colegas, assim, uns 4, 5 colegas, a gente reuniu para poder inscrever um projeto no Fundo de Arte e Cultura, e aí, que era um roteiro e direção minha, e aí o projeto aprovou. Aí a gente tinha que abrir uma conta, na época o fundo sugeria a agência que a gente tinha que abrir, e a agência que ele sugeriu era lá no centro de Aparecida, uma caixa lá do centro de Aparecida. E aí fui eu, mais um colega meu, que era o produtor executivo, o Mikael, e nesse caminho, assim, dentro do ônibus, com muito tempo, muito calor, a gente, tipo, foi surgindo a ideia de, tipo assim, de pegar aquilo que a gente tinha feito, de uma inscrição de projetos, ter transformado aquilo em algo que conseguisse ser aprovado numa lei de incentivo, pegar todo esse processo, assim, e aliar o meu perfil de roteiro, de direção, com a burocracia e do entendimento de leis que ele já tinha, o Mikael, e ter um produtor executivo e alguém para a criação, assim. Então foi nesse caminho para abrir a primeira conta do primeiro projeto que surgiu a Stratos. E aí no começo a gente tinha 4 integrantes, que era eu, o Mikael Vieira Bispo, que também é formado aqui, a Jéssica Gregório, que também é daqui, é de uma turma, era a nossa caloura, e o Vitor Vinícius, que chegou a trabalhar aqui no estúdio e tudo mais. Então a formação inicial da Stratos eram essas 4 pessoas. E aí eu contribuía muito, eu e o Vitor, assim, mais pra... Acabava que eu mais do que ele, porque ele acabava ficando uma coisa um pouco mais de intermediar as relações de criação. A gente criava os projetos da produtora, o Mikael era o produtor executivo, dos projetos, orçamentos, essas coisas, e a Jéssica acabava fazendo uma coisa meio de produção, assim, da viabilização dos projetos e tudo mais. Então, a gente tinha essa formação, só que ela foi mudando, assim, que o maior tempo de execução da Stratos acabou que fui eu e o Mikael. Então, tinha eu nessa parte mais criativa e o Mikael nessa parte mais executiva. A Stratos começou com essa ideia que aqui na UEG meio que algumas pessoas não tinham interesse, que era focar bastante em leis de incentivo, assim, tipo, de entender o mecanismo, entender como é que funcionava a prestação de contas e tudo mais, e a escritura de um projeto e tal, porque aqui como universitário muita gente achava isso muito burocrático, assim, muito chato. A gente chegou a receber críticas de veteranos aqui que, nossa, vocês estão sendo muito burocráticos, vocês têm um perfil muito chato. Mas é porque a gente tinha um entendimento de que queria que a Stratos funcionasse como uma empresa com muito tempo de vida, assim. Então a gente entendia que ficar fazendo projetos na Tora era legal, a gente tentava fazer também, mas que a gente precisava se estruturar. Então a gente começou com essa ideia de focar na escrita e na elaboração de projetos. Então a gente chegou a prestar alguns serviços disso e tal, então a gente focou nesse começo nesse segmento, assim, da elaboração de projetos, e tinha um foco principal em filmes de ficção, que era o que a gente mais se interessava em produzir, mas meio que a gente acabou tendo projetos, assim, como parceiros, principalmente de todos os gêneros, assim. A Stratos surgiu com o nosso interesse muito forte em produzir coisas de entretenimento mesmo, assim, porque a gente sempre entendia que existia uma guerra fria do audiovisual goiano, assim, que era as pessoas que eram focadas na produção do audiovisual, pensando, adjetivando aquilo como arte, e as pessoas que focavam, tipo, que buscavam adjetivar o seu produto com entretenimento. Dentro desse espectro, assim, a gente entendia que o entretenimento tinha uma possibilidade maior de se estruturar como uma indústria. Então a gente acabou que preferiu ir para esse lado, um pouco mais de entender as produções como entretenimento, para poder pensar numa estruturação de mercado mesmo. Assim. A gente acha que para o audiovisual brasileiro como um todo se consolidar cada vez mais, além dessa produção chegar nas pessoas, é preciso ter um entendimento do que você está fazendo e para quem você está fazendo. A gente sempre se interessou também pelas novas mídias, assim, pelas que hoje já são super velhas, né? Mas, tipo, por contar histórias para a internet, contar histórias, sei lá, VR, XR, games. Então, a gente chegou a fazer, a gente fez, tá fazendo, na verdade, a produção executiva de um game aqui do estado. E aí, então, a gente sempre interessou por essas novas narrativas, esses novos meios, assim, de contar histórias.
como meio que uma visão de mercado mesmo da produtora, que a gente achava que isso ia nos diferir de algumas produtoras aqui do estado. Então, eu acho que a gente tem que saber aliar esse lado de o que você quer produzir e o como você quer produzir. Mas eu acho que é isso que a gente vai precisar nos próximos anos, assim, entender o mercado, entender o que aconteceu, o que passou, que é esse, tipo, entender um pouco da história, para poder criar o próprio caminho. Porque eu acho que o caminho convencional, o caminho que a Stratos fez, por exemplo, eu acho que ele não vai existir mais do mesmo jeito. Porque a gente teve muita sorte de entrar num momento do mercado onde, tipo, as políticas públicas estavam colaborando muito e de conseguir produzir projetos e projetos que dialogavam com as comissões de seleção e tudo mais. E aí eu acredito que nos próximos anos, as produtoras que vão surgir, os profissionais que vão surgir, vão precisar trilhar um caminho diferente.